Olá! Bom, agora vamos falar da vírgula. Muitos alunos comentam, Adriana, eu tenho dificuldade em usar a vírgula, é tão difícil, eu não consigo perceber quando é o texto. Muita gente reclama, quando a frase é curta eu consigo, mas quando é um texto, uma frase maior, eu não consigo. Então, veja, o que eu trouxe para você foi uma teoria, já com exercícios. Então, à medida que eu for explicando, eu já vou treinando. Depois, muitos exercícios. Então, não há como você não aprender esse assunto, tá bom? No final, eu vou ensinar você a pensar até de uma maneira rápida. Porque, assim, o mais importante, é claro, é você entender a matéria, isso é essencial. Mas de nada adianta você saber as regras se você também demorar muito pensando na hora da questão. Eu preciso que você seja uma pessoa rápida, que você resolva a questão com rapidez, não é? Com celeridade. Então, depois, quando começarmos a treinar, eu vou dar essa rapidez a você também. Então, agora, a minha preocupação qual é? Ensinar as regras. Depois, eu vou ensinar você a pensar rapidamente e a resolver qualquer que seja a questão de pontuação. Então, vamos lá. Em pontuação, nós vamos estudar todos os sinais de pontuação, mas nós vamos começar pela vírgula. Vamos a ela? Vamos lá? Uso da vírgula. Conceito. A vírgula indica a pausa de pequena duração. Importante. Constitui erro grave separar sujeito do verbo e verbo do complemento. Então, entenda o seguinte. Entenda que nós temos, basicamente, 3 termos que são essenciais na oração. E que vem, na ordem direta, vem assim, nessa disposição, nesta ordem. Sujeito, verbo e complemento. Então, veja, isso é a ordem direta. Essa é a ordem de uma frase, a ordem padrão. O que é proibido? É proibido separar sujeito de verbo, então isso aqui você não pode fazer, nem verbo de objeto, você também não pode fazer. Não pode usar a vírgula em nenhuma dessas posições. Por maior que seja o sujeito, por mais complexo que seja o objeto. Então, às vezes o aluno fala, nossa, mas aqui eu acho que caberia uma vírgula, ficou tão grande, né? Ficou tão complexo. Não, não cabe. Cuidado, que vírgula não tem a ver com isso. Ah, é longo. Ah, eu acho que aqui caberia uma pausa. Tem muita gente que fala isso, né? Ah, a vírgula tem a ver com respiração. Você já ouviu falar disso? As pessoas falam, respiração, sexto sentido, nada disso. Vírgula tem a ver com análise sintática. Por isso que é tão difícil, né? Por isso que tem muita gente com dificuldade de usar, porque precisa ter uma base de análise sintática para saber usar a vírgula. E é isso que você vai ter aqui. Então, veja, você não deve separar sujeito de verbo, nem verbo de objeto, e nem um objeto de outro. O que seria isso na prática? Seria assim, olha, você não pode dizer João, vírgula, comeu o bolo, concorda? Você não pode separar João, que é o sujeito do predicado, comeu o bolo. Você também não pode separar o verbo do objeto dele, você não pode dizer João comeu, vírgula, o bolo, entendeu? Você não pode separar sujeito de verbo nem o verbo do objeto. E também não pode separar um objeto do outro. Exemplo, João entregou o livro, vírgula, ao irmão. Nesse caso, o que eu fiz de errado? Eu separei o objeto direto do objeto indireto, eu não posso. Então, não posso separar sujeito de verbo, verbo de objeto e um objeto do outro por vírgula. Isso eu já coloquei no importante. Agora, nós vamos às regras. Vamos às regras de pontuação? Vamos lá. Uso da vírgula. Regra número 1. A vírgula separa o aposto, menos o aposto especificativo. Como assim? Eu vou mostrar já já o que é o aposto especificativo. Ele é o único aposto que não vem com vírgula. Todo e qualquer outro aposto virá com vírgula. Vou mostrar a você. Aposto, você sabe, é um termo que explica, que resume, que enumera, né? Então tá. E o vocativo, para lembrar, o vocativo é o chamamento, é a invocação, né? Então, o vocativo também deve vir separado por vírgula. Vamos então às frases? Vamos treinar juntos? Vamos lá. 1. Fabiana, vírgula, a secretária do curso, vírgula, ligou e deixou um recado. Então, olha o que eu fiz. Eu separei o aposto explicativo. Eu coloquei entre vírgulas. A secretária do curso é o aposto explicativo, tá certo? Ele é aquele que explica. Um detalhe importante, essas vírgulas, elas poderiam
ter vindo substituídas por travessões ou parênteses. Então, isso é uma dica importante, anote aí. Na explicação, nesse caso o aposto, na explicação, qualquer que seja a explicação, as vírgulas podem ser substituídas pelos parênteses ou pelos travessões. Então, tanto faz, você pode usar um dos 3 sinais de pontuação e a frase continuará correta, tá certo? Número 2. Vamos agora usar as vírgulas em 2. Chapuri, vírgula. Importante município a 150 quilômetros da capital do Acre, vírgula. Rio Branco, vírgula, foi o principal cenário de atuação de Chico Mendes. Então, observe o que aconteceu aqui. Nós temos 2 apostos. Nós temos o primeiro que é importante município a 150 quilômetros da capital do Acre. Então, esse é o aposto de Chapuri. Depois, Rio Branco, que é o aposto de capital do Acre. São 2 explicações entre vírgulas. O interessante é você perceber que quando há um aposto, você pode retirá-lo da frase. Então, isso é uma dica que sempre dá certo. Para você ter certeza de que você usou bem as vírgulas, retire isso que você colocou entre vírgulas e leia a frase. Leia sem isso tudo que está entre vírgulas. A frase não vai continuar fazendo sentido, né? Veja, leia sem isso que está aí em destaque. Vai ficar como? Chapuri foi o principal cenário de atuação de Chico Mendes. Então, quando você percebe que você pode tirar, né? Você percebe que, de fato, isso é uma explicação, isso é um termo acessório. A explicação é isso, um termo acessório. Você pode ler sem isso e a frase vai continuar fazendo sentido, tá certo? Agora a frase número 3. Muito bom dia, vírgula, senhora. A vírgula aí, ela veio por causa do vocativo. Senhora é o chamamento, é a invocação. Então, o vocativo, que é o chamamento, a invocação, ele vem isolado por vírgula, tá certo? Então, vamos lá. Número 4. O município de Chapuri foi o principal cenário da atuação de Chico Mendes. Aposto especificativo sem vírgula. Eu coloquei essa frase aí para mostrar a você um aposto que eu nem mostrei aqui no curso, porque, veja, isso é VUNESP, você está fazendo um concurso da VUNESP, a VUNESP não é muito de aprofundar em aposto. Esse aposto ele é raro, ele é o chamado aposto especificativo. Então, entenda que de Chapuri é aposto que se refere a município, tá bom? Então, o que acontece com esse aposto? Ele é chamado de especificativo porque ele dá nome. Então, o aposto especificativo é aquele que nomeia. É nome de rua, nome de cidade, nome de praça. Ele é um aposto, ele é o único aposto que não vem com vírgula. Todos os apostos vêm com vírgula. Pode ser enumerativo, vírgula ou 2 pontos. Pode ser o resumitivo, o explicativo, ele sempre vem com vírgulas. O especificativo não. Aposto especificativo, portanto, entenda, é aquele que nomeia. E faz sentido isso, né? Você vai colocar uma vírgula antes do nome? Você fala assim, olha, Praça, vírgula, da República? Você não faz. Da República é aposto especificativo de praça. É o único aposto que não vem com vírgula. Todos os outros com vírgulas ou parênteses ou travessões ou 2 pontos, né? Então, por quê? Porque são explicações, tá certo? Bom. Agora vamos para a regra número 2. A vírgula separa as enumerações, ou seja, termos de mesma função sintática e palavras repetidas. Vamos ver? Vamos agora usar as vírgulas. Vamos lá. Ele se mostrava simples, vírgula, atento, vírgula, correto, vírgula, sensível e digno. Então, o uso das vírgulas aí, ele vem, né, para separar os termos de uma enumeração. Então, são as vírgulas na enumeração. Vamos ver a frase 6? O Brasil é o centro de origem do abacaxi, vírgula, do açaí, vírgula, do amendoim, vírgula, do cacau, vírgula, da castanha, vírgula, do cupuaçu, vírgula, do maracujá.
Muita gente pergunta assim, mas Adriana, eu vou usar vírgula antes do último elemento da enumeração? Sim. Você pode sim usar a vírgula antes do último elemento da enumeração. Você não tem que usar o E. Nesse caso, é claro que eu poderia ter dito do cupuaçu e do maracujá. Mas eu também posso colocar a vírgula. Quando você coloca a vírgula antes do último elemento da enumeração, como eu fiz na frase 6, subentende-se que há outros termos que não foram citados. Quando você coloca o E, a enumeração acaba ali. Quando você coloca a vírgula, é como se você dissesse, olha, eu não vou falar todos. Há outros que eu não vou citar. Está certa a frase. E é um ótimo recurso para uma redação. Então, quando você estiver redigindo, né, e você não souber todos os termos da enumeração, isso acontece muito, né, você está fazendo uma enumeração, mas não sabe todos os termos. E aí, o que você pode fazer? Você vai usar a vírgula antes do último elemento. Quando você coloca a vírgula antes do último elemento, você pode terminar ali e não vai pegar mal. Parece que você não quis citar todos. O que pega mal é colocar o etc. Colocou o etc. no final, em redação, pega muito mal, porque qual é a impressão que você passa ao examinador? Você passa a impressão de falta de conhecimento, entende? Parece que você não domina o assunto. O etc. não é bom, tá? Então, essa é uma dica. Use a vírgula antes do último elemento da enumeração, tá bom? Está correto. E o que você vai dar a entender é que você não citou todos os termos, tá certo? 7. As pessoas são narcisistas, compulsivas, agressivas, dependentes, invejosas, fracassadas. Frase número 8. A garotada nadou, vírgula, nadou e veio morrer na praia da ingratidão nacional. Então, veja, as vírgulas aí estão separando palavras repetidas. Regra número 3. A vírgula marca a omissão da palavra. A omissão da palavra, ela é conhecida como elipse. Espera aí, vou colocar numa caneta mais evidente. Olha, elipse. Estamos falando aqui da vírgula da elipse. Elipse é a omissão de um termo que já foi mencionado anteriormente. A gramática diz que elipse é a omissão de um termo facilmente recuperável no contexto. O que seria isso? Vamos ver isso na prática. As paixões eram súbitas. Então, veja, veio o verbo, né? Aí depois vem as separações sem aviso. Olha o que aconteceu aqui. É como se eu dissesse, as separações eram. Houve a elipse do verbo ser, depois de separações, não é? Então, as separações eram sem aviso, o verbo foi omitido, por isso, vírgula. Você vai colocar uma vírgula aqui nesse espaço. As separações, vírgula, sem aviso. Veja mais um exemplo. Bush inventou a guerra preventiva. Fidel, vírgula, a execução preventiva. Essa vírgula, ela aconteceu porque elipse do verbo inventou. Bush inventou, Fidel inventou. A omissão do verbo será marcada pela vírgula. É a vírgula da elipse. Tudo bem? Regra número 4. Eu vou dividir a regra número 4 em duas partes, para ficar mais fácil para você entender. Vamos lá. A primeira parte é: a vírgula separa oração adjetiva e explicativa. Primeiro eu vou dar exemplo dessa parte 1, tá bom? Então, o que seria a oração adjetiva explicativa? É a explicação que vem na frase sob forma de oração. Quer ver? O Tejo, vírgula, que é o maior rio de Portugal, vírgula, nasce na Espanha. Essa é a oração adjetiva explicativa. Só para relembrar, oração adjetiva é aquela que começa com pronome relativo. Esse que é um pronome relativo, não é? Ele está retomando o Tejo. É como se eu dissesse o Tejo, o qual é o maior rio. Esse que é um relativo. Então, é um indício
Viu o pronome relativo? Você já sabe que você está diante de uma oração adjetiva. E essa oração adjetiva, ela tem um valor explicativo. Como assim? Ela pode sair da frase. Ela é uma informação adicional. Tanto é que você pode ler sem isso, não pode? Você pode ler assim, olha, o Tejo nasce na Espanha. Não pode? Pronto. E aí, o que você tem? Oração adjetiva explicativa. Mais um exemplo, na frase 12. Regressei a Brasília e despedi-me de Celso, vírgula, que prosseguiu viagem. Então, regressei a Brasília e despedi-me de Celso, que prosseguiu viagem. Que prosseguiu viagem é a oração adjetiva explicativa. Veja como ela começou, com o pronome relativo, retomando Celso. Celso o qual prosseguiu viagem. É uma oração, inclusive, que pode sair da frase. Eu posso parar ali. Regressei a Brasília e despedi-me de Celso. Ponto. A oração adjetiva explicativa ela é assim. Ela é uma informação adicional. Aqui foi a mesma coisa, olha. Que é o maior rio de Portugal. Também é uma informação adicional. Pode sair da frase. Tá certo? Agora eu vou à segunda parte da regra 4. Veja. Vamos aqui numerar. Então, isso aqui foi... Frases 11 e 12 foram exemplos de 1. Agora eu vou falar de 2. Exemplos de 2 vem agora. 2. Expressões explicativas, retificativas e de situação. Expressões explicativas são aquelas que explicam. Expressões retificativas são aquelas que corrigem, que retificam. Expressões de situação são aquelas que vêm na frase, no início de um discurso, no início de uma fala, apenas para iniciar aquela fala. Exemplo de expressão de situação seria, enfim, vírgula. Você não coloca vírgula depois do enfim? Ou, então, vírgula. A própria palavra ora, né? Ora, como vai? Aquele ora é uma expressão, é uma palavra de situação. O fato é, essas expressões de explicação, de retificação, de situação, sempre com vírgulas. Vamos ver os exemplos? Sua redação, vírgula, por exemplo, vírgula, tem várias frases longas, vírgula, que prejudicam a clareza. Então, veja o uso das primeiras vírgulas. Por exemplo, por que eu coloquei por exemplo entre vírgulas? Porque temos aí uma expressão de explicação, não é? Por exemplo, é uma expressão explicativa. Depois, a vírgula antes do que é porque é uma oração adjetiva explicativa. Eu estou explicando que essas frases longas prejudicam a clareza. Se é uma explicação, ela vem isolada por vírgula. Repito, por que ela vem isolada por vírgula? Porque ela pode sair da frase. Isso é uma informação apenas adicional. Veja a frase 14. Aqui em 14, nós vamos colocar isto é entre vírgulas. Por que ele está entre vírgulas? É uma expressão retificativa. Isso aqui é exemplo de retificação. O que é retificar? Retificar é corrigir, né? Então, o bêbado andava, não, cambaleava. Esse isto é está corrigindo o que se disse anteriormente. É uma expressão de retificação. E, em 15, temos um exemplo de palavra de situação. Afinal, o que tens a dizer? Essa é a palavra de situação. E ela também vem com vírgula. É como se eu dissesse, enfim, o que tens a dizer? Então, o que tens a dizer, não é? Tá. Bom, regra número 5. A vírgula separa na data o nome do lugar e as numerações. Vamos ver então. Esse é um uso muito comum, não é? Você vê no dia a dia, você usa e nunca parou para pensar provavelmente nisso, mas você usa, quer ver? Niterói, vírgula, 30 de junho de 1999. Então, essa vírgula aí, ela veio na data, separando o nome do lugar, tá? É uma vírgula obrigatória. São Paulo, vírgula, 6 de dezembro. Então, essa vírgula é obrigatória. E ela também vem nas numerações, né? Avenida Rio Branco, vírgula 14, né?
Praça da República, vírgula 76. E daí por diante, você vai usar a vírgula nas numerações. Veja, são muitas regras, né? Mas eu também estou explicando tintim por tintim. Bom, mas de qualquer maneira tem que ter paciência com vírgula, porque é assunto realmente complexo da gramática. Obrigada pela sua participação. Até o próximo episódio de Falando em Português. Até lá.